Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite. É com muito prazer que estou aqui, para dirigir o culto nessa quinta-feira. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto, abrindo os cantores no hino 67. Eis entronizada a destra do bom Deus, com o Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-vos pela sua cruz, quer apresentar-vos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nos advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dada a Cristo cordial louvor. Amém. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração neste momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia no Romanos 12, de 9 a 21, tá?
Romanos 12, de 9 a 21. Hoje eu estou online, né? Dirigindo o culto online aqui na quinta-feira e dirigindo o culto lá na igreja também. É a obra do Senhor que nós temos que fazer, né, meus irmãos? Vamos lá, vamos ler. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, chorai com os que... Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimos entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando eu estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Realmente, né, nós temos que amar uns aos outros. Até aqueles que fazem a gente chorar, que deixam a gente triste. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso, Deus está em controle de tudo. Então, meus irmãos, continuando o culto, teremos a participação de outros irmãos. Irão orar, ler versículos. A pregação dessa noite vai ser feita com a irmã Maria Helena. Que Deus esteja abençoando a sua vida, irmã Maria Helena, a sua saúde, a sua família. Tá? Daqui a pouco eu volto, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Eu vou ler 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigada, Senhor, por estar mais uma vez na sua presença. Abençoe os irmãos que estão assistindo o culto agora. Abençoe nosso pastor e abençoe toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oremos. Ó Pai, queremos te agradecer por este dia, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, ó Deus, que tu tens proporcionado a cada um de nós. Queremos te agradecer, ó Deus, por este culto, nesta hora, que tu possa estar na direção, ó Deus, falando, ó Deus, aos nossos corações através da tua palavra. Abençoa a Márcia, que está dirigindo, e todos que estão participando. Se com aqueles irmãos que não têm podido estar na tua casa, tu podes estar confortando a cada coração. Abençoa, Senhor Deus, as famílias enlutadas, confortando, ó Deus, cada um, Senhor, segundo o teu querer. Ó Pai, nós pedimos também pelas eleições, ó Deus, que tu possas estar nos dando a direção na escolha, ó Deus, da pessoa que irá ser o prefeito, ó Deus, os vereadores, que eles possam, ó Deus, temer o teu nome, Senhor Deus. Porque a tua palavra diz que quando os governantes temem o teu nome, há paz, Senhor. Que tu possas, Senhor Deus, tocar em cada coração e colocar por terra, ó Deus, toda corrupção, Senhor Deus. Que tu possas estar
cuidando, ó Deus, da nossa nação, o presidente, ó Deus, abençoa o presidente, os ministros, senadores, deputados, governadores, Senhor Deus, e que Tu possas, Senhor, estar direcionando, ó Deus, toda essa eleição, Senhor Deus, e que Tu possas estar tocando, ó Deus, nesses corações, para que possam governar segundo o Teu querer, Senhor Deus, não com interesses próprios, Senhor. Ó Pai, abençoa a Tua igreja neste tempo, que possamos fazer a diferença, ó Deus, onde quer que estejamos. Continua abençoando, ó Deus, o pastor Everaldo, a sua família, o pastor Levi, a sua família, ó Deus, e todos os demais pastores que congregam conosco, ó Deus, e todos os irmãos, ó Deus, da PIB em Lagoinha. Sê também, ó Deus, com aqueles que estão participando, ó Deus, do culto, ó Deus, Tu possa estar renovando, ó Deus, as forças de cada um. Muito obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o mais profundo do nosso interior. Possamos a cada dia nos deixarmos ser usados por Deus, ser transformados e renovados pelo Seu Espírito. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, sonda-me.
Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos, com muita alegria, que eu estou aqui nesta noite, para trazer uma mensagem, que eu fui convidada para trazer a mensagem de Deus nesta noite. Não sou pregadora, mas a irmã Maria Luísa me convidou e eu peço a Deus que Deus esteja me abençoando, que eu não venha falar nada de mim. Acho que tudo que eu vier a falar aqui seja, da vontade do Senhor, que seja colocado na minha mente, no meu coração pelo Senhor. E para a pequena meditação desta noite, eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Faremos uma leitura. Os irmãos aí e eu aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, a seu filho, disse a seu filho: traze-me ainda vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, me usa segundo a tua vontade. Não deixe que eu fale nada que não seja para a edificação, primeiramente, da minha vida e da vida dos irmãos. Muito obrigada, porque a tua palavra é fiel e ela tem poder para penetrar nos nossos corações. Tudo isso eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante, de uma mulher, Aqui a Bíblia diz que ela era mulher das mulheres dos filhos, dos profetas. E ela veio, porque ela estava num momento de adversidade muito grande, Ela havia perdido seu marido e imagina a situação dessa mulher, Com seus 2 filhos, numa situação difícil, sem nada em casa. E ela
enfrenta algo pior ainda, que os credores, seu marido estava devendo, e os credores vieram à sua porta para cobrar a dívida. Como ela não tinha recursos para pagar, eles disseram que levaria seus filhos para serem seus servos. Naquela época, na época dessa mulher e do profeta Eliseu, os filhos eram bens transferíveis, né? Se morresse alguém, ou se alguém tivesse uma dívida para pagar e não tivesse recurso, mas tivesse filho, os filhos poderiam ser levados como servo para pagar a dívida de seus pais. E estava acontecendo isso com essa viúva. O que é que ela fez, né? Primeira coisa que ela fez, ela não ficou paralisada. Ela foi atrás de quem podia socorrer, de quem podia ajudá-la. E ela chega diante de Eliseu e fala que o marido dela meu marido era teu servo, morreu, né? E ele temia Deus, né? Ele servia o Deus vivo, né? E ela diz, né? Meu marido estava devendo e agora? Os credores estão na minha porta e eles querem levar meus filhos para serem seus escravos, seus servos. E Eliseu para e pensa assim, o que eu vou fazer, né? Como eu posso ajudar essa mulher? E Deus fala com o profeta, né? E ele pergunta, o que você tem em casa? E ela diz para ele, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Tinha tudo, né? Porque ali estava um instrumento que Deus usaria para ajudar aquela viúva, né? Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, mas não pede pouco não, pede muitos vasos, junta bastante vasos, né? Então ela foi, pediu os vasos, entrou em casa com seus filhos, fechou a porta. Ela não foi atrás de ninguém, ela não fez alarde que o marido tinha morrido, tinha deixado dívida. Ela e seus filhos entraram em casa, fecharam a porta e ela começa a deitar o azeite em todos aqueles vasos. E os que estavam cheios, como o profeta falou, põe à parte o que tiver cheio, né? Partiu, pois, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam o vaso e ela enchia. E sucedeu que estavam todos cheios, já tinham enchido tudo. E ela pede ao seu filho mais um vaso. E seu filho diz assim, não tem mais, acabou. Então, o que aconteceu? O azeite parou, não tinha desperdício. Foi enchendo todos os vasos que ela tinha. E a Bíblia diz, né, no versículo 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Estava solucionado o problema dela. O que eu aprendo com esta viúva é que ela não ficou paralisada pelo problema grande que se abateu na porta dela. Ela lembrou que o marido dela era servo do homem de Deus. E ela lembrou também que ele temia Deus. Se ele temia Deus, se nós tememos a Deus, irmão, aí tá a vitória, né? Podemos buscar ajuda em quem pode nos ajudar. E ela foi, né? Ela procurou o profeta disse a ela o que ela tinha que fazer, ela voltou, não falou para ninguém. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um problema e nós, em vez de procurar Deus, procurar ajuda no Senhor, ou alguém que pode nos ajudar, orando conosco, junto ao Senhor, nós procuramos ajuda em tudo quanto é lugar, mas esquecemos do mais importante, que o único que pode nos ajudar, nos auxiliar, nos dar a direção é o Senhor. É Ele que fecha a porta, é Ele que abre porta. E essa viúva,
ela fez o certo. Ela procurou ajuda no lugar em que ela tinha certeza que poderia receber essa ajuda. Ela não ficou paralisada nem chorando. Ela tomou a atitude certa, né, de procurar quem poderia lhe ajudar. Outra coisa, ela obedeceu a ordem do profeta, né? Ela poderia pensar assim: se eu tenho um vaso só de azeite, ela não fazia milagre? Mas ela creu que o Deus do profeta, que o Deus do seu marido ia fazer o milagre. Então ela pediu, né, os vasos, pediu muitos vasos, né? Que o profeta ainda alertou ela, não pede pouco não, pede muito. Ela pediu, né? Ela obedeceu, entrou em casa, não se expôs, não ficou à frente de todo mundo. Ela entrou, né? Igual quando manda assim, que a gente orar, pra gente orar, né? Entra, Jesus nos ensinou, entra no teu quarto e o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, né? E ela foi. Entrou em casa, fechou a porta e fez como o profeta falou. Encheu todos os vasos. Ainda tinha azeite na botija, porque ela ainda perguntou, tem mais vaso? E o filho disse, não, acabou. Daí parou o azeite. Ela creu que fazendo aquilo ali que o profeta falou, ia acontecer um milagre. E aconteceu. Encheu as vasilhas até que as vasilhas acabaram. Né? Nós vemos aqui a história do rei Joás, né? Quando o profeta Eliseu estava muito doente, no capítulo 13, versículo 14 e 15, ele foi visitar o profeta, né? E ele, quando viu o profeta doente, ele falou, meu pai, né? E o profeta olha para ele e ele estava preocupado, né, com os assírios, né? E o profeta estava doente, ele estava com a preocupação. E o profeta vai e fala para o rei Joás assim, pega a flecha, o arco e abre a janela. Atira no chão a flecha e o arco. E ele atirou 3 vezes só, diferente da viúva, que ela procurou muitos vasos. Esse rei, ele só tirou 3 vezes. E o profeta ficou muito chateado com ele. O profeta disse para ele, não era a hora, o profeta segurando a mão, você atirou só 3 vezes, era para atirar 5, 6 mais vezes, você derrotaria os assírios. Então ele não confiou, ele só tirou 3 vezes, ele não creu. Ela pegou quantos vasos ela podia e ela conseguiu o seu milagre. Então, e ela, né, fez diferente, né, e ela conseguiu. Na adversidade, né, nós precisamos fazer a nossa parte. E agora, né, ela estava ali. Ficou quieta? Com aquele azeite parado? Não, ela voltou o homem de Deus para que ele dissesse para ela. Já está tudo cheio. Ele falou para ela. Vai, vende, né, paga os credores, faz a tua parte, paga quem está devendo. Teu conselho, né? E do resto, o que ficou, vende e vivei do resto, você e seus filhos. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos, quando passar por um momento difícil, ir a quem pode nos ajudar. O nosso Deus, né? Nosso Deus poderoso, né? Eu tenho passado nesses muitos anos, 67 anos da minha vida, por alguns momentos muito difíceis. Mas em nenhum dele Deus me falhou. Eu estava esses dias almoçando aqui com meu marido e eu disse, Senhor, muito obrigado por essa comida tão gostosa que você tem colocado em nossa mesa. E eu disse para ele, Senhor, são 67 anos. Nunca me faltou o alimento, nunca faltou alimento na minha mesa, nem quando eu era criança, que meu pai vivia com tanta dificuldade. Sempre teve o alimento para nós, né? Eu casei e assim foi e até hoje. Deus nunca me faltou. E é assim com aqueles que confiam nele, né? E ela pagou, né? E o profeta mandou que ela pagasse as dívidas, né? E
e vivesse do resto. Irmãos, vamos confiar em Deus. Hoje nós temos o recurso de orar, ler a palavra do Senhor, buscar a direção do Senhor. O mesmo Deus da viúva, o mesmo Deus do profeta Eliseu, é o nosso. Está passando por lutas? Está passando por dificuldade, por adversidade? Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. E saiba de uma coisa, ele vai fazer o melhor, infinitamente mais do que aquilo que pensamos e precisamos, né? E que Deus... e ela volta, né? E fala para o homem de Deus a gratidão. Ela foi lá e disse: olha, profeta, aconteceu um milagre. Os vasos estão cheios. Não está escrito na Bíblia, né? Mas foi um milagre, né? Os vasos estão cheios e o profeta diz para ela. Ela foi lá, deu satisfação ao profeta. Irmãos, nós precisamos ser também gratos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Que possamos, a cada dia, ler a palavra do Senhor, orar, buscar a direção de Deus para as nossas vidas. As lutas estão aí, a adversidade vem, a enfermidade vem, mas o nosso Deus é o mesmo, continua o mesmo e sempre tem para nós a resposta que precisamos. Que Deus nos abençoe. Espero que, assim como falou o meu coração esse texto, fale ao coração dos irmãos também. Obrigada e boa noite. Voltei, meus irmãos. Obrigado pela participação de todos. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá? Deus dê uma semana abençoada. O resto, né, da semana, que já é quinta-feira, e domingo teremos votações. Pela manhã a igreja não irá funcionar, mas à noite, às 19 horas, teremos o culto normal. E vamos voltar com consciência. Antes de sairmos de casa, vamos orar ao Senhor para que Ele nos oriente nesse momento de votação. Tá, meus irmãos? Oremos. Mais uma vez, Senhor Deus, estou diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Dá a noite de descanso para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, meus irmãos. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória.